Vinha caminhando a pé para ver se encontrava minha cigana de fé. Ela parou, eu a minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber aonde andava a minha felicidade. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Que nesse momento que você que está passando por aqui, você que entrar e sair, que leve o que precisa. Ciganos são abundantes, não se curvam diante da vida e mantêm sempre aquela energia positiva de sempre saber que vão chegar num bom lugar. A caravana não para, a carruagem sempre está a trilhar. Por mais que tentem desmotivar, eles seguem. Então que você siga, porque a sua estrada se curva, mas não se perde. Em 7 dias, o que vem por aí? Essa leitura vai para as 2 plataformas, tá, gente? Então, caso você veja, tá? É uma leitura única, vai falar com quem precisar falar. É uma forma de honrar o que estão me pedindo por aqui, porque estão pedindo para fazer intercalado. Leitura de montinhos e leitura única, tá? E aí, caso vocês que estão aqui, né, sentirem, não, eu quero uma leitura que tenha mais opções, deixa aí também nos comentários, tá? Porque quem manda aqui, né, é Dona Mulambo, claro, né, que eu sempre levo para ela, mas a opinião de vocês conta, tá bom? Então, sua estrada se curva, mas não se perde. O que vem aí? Quando a velha cigana não sabia o que fazer, ela recorria a alguém do próprio clã e pedia um direcionamento. E assim sempre foram com as pessoas que têm alguma liderança, elas sempre vão recorrer a alguém, né? No momento de incerteza, no momento de insegurança. Mas aqui pede para você começar a notar que muitas das vezes que você vai buscar referência, algumas delas estão naufragadas. E o povo cigano quer você em terra firme. Aqui vem dizendo que a pior curva que tem é quando você não acredita nas suas percepções. É aí que você começa a se perder, porque a curva ela começa a ganhar uma proporção e um ciclo maior. Porém, quando você olha para essa curva e começa a perceber, você se curva, mas não se perde, aí você começa a se ouvir de novo. Então aqui tem um resgate da alma de alguém. Parece um papo meio louco, mas aqui tem isso. 34 dias para muitos já vai estar confirmado. Você estava fazendo coisas que você sabe que não era do teu eixo. Você estava se sentindo um marinheiro que tem experiência, que sabe velejar, mas que não estava conseguindo concatenar as ideias. O Lé e o Cré não estavam funcionando, o tic-teco não estava conversando. Muitos aqui estão esquecidos, muitos aqui estão querendo abandonar o barco. Aqui tem muita energia, de muitos ciganos, tá? Tem gente aqui que trabalhou com a ciganada, né? E tem gente que trabalha com eles. Realmente tem alguém que tem uma cigana de trabalho, uma cigana já mais velha. É uma cigana que joga oráculos que não são comuns, né? Porque hoje em dia é muito comum aí a cartomancia, né? A dodomancia, né? A própria seromancia, enfim, cafeomancia, mas aqui é folhas, leitura no vento, né? Leitura do próprio incenso, das nuvens. E ela vai estar mais próxima, tá? Ela vai estar te colocando no eixo.
E muitas das vezes essas pessoas às quais você recorreu, elas invejaram o coração que você tem. A fluidez com a qual a sua vida anda. Porque por mais que seja enrolado, você sempre encontra uma saída, você sempre encontra um eixo. Foram poucas as pessoas que te ajudaram com verdade, e as que foram verdadeiras você sentiu, mas muitas das vezes você ignorou. Naufragar você não naufragou não, e nem vai. Se perder, pode até ter chegado perto. Principalmente aqui para quem teve muita coisa esquisita na tua estrutura física. Exemplo, você nunca é de comer besteira e de repente você deu uma vontade muito grande de estar roendo até os ossos das coisas. Maneira de dizer, tá? Você não é aquela pessoa de causar confusão e de repente você estava metido em confusão. Você não é aquela pessoa de estar alterando o teu gênio nem o teu posicionamento. De repente você começou a ficar com os ânimos exaltados. Então eles vêm te tirando dessa curvatura para que você realmente comece a ver que o tempo ele é favorável e não desfavorável, tá? Tem um papel aqui que não chegou ainda, porque se ele chegar agora, vai dar problema. Tem uma coisa aqui que você está analisando, pensando, e isso tende a dar muito certo, sabe? Mas aqui pede para você contar só para aquela pessoa que o teu coração disser, olha, essa pessoa aqui ela não quer o que é meu, essa pessoa aqui ela realmente fala, né, as coisas e as coisas elas são confirmadas pela atitude da pessoa, pela movimentação que essa pessoa faz. Então que você vai poder contar com alguém, tá? Esse alguém que você vai poder contar é alguém que tem um olhar diferente sobre os planos, sobre os projetos, sobre a vida. E é alguém que pode até te dar ideias e insights sobre coisas novas. Então tem alguém até resgatando um relacionamento aqui, porque vai se sentir apoiado, né? Tem um livramento aí de energias densas que foram enviadas para as tuas relações, que podem ser amorosas ou não. E tem uma coisa aqui que é a mais importante de todas, né? Que é como você se relaciona com você. Porque às vezes na correria da vida você estava ali se cobrando, achando que a coisa tinha que ser de um jeito, mas você descobre que não precisa ser assim. Você descobre que pode ser de outro jeito. Mesmo que o outro olhar, mesmo que aquela circunstância você veja como alta demais, como impossível, acredita. Se você olhar com um olhar de é impossível, é complicado, tem obstáculos, vai continuar sendo. Agora, se você olhar e dizer, eu vou transformar, eu vou renovar, você consegue. Aqui tem uma situação em que você consegue reverter as circunstâncias sem entrar na tempestade. Porque aqui, se você entrar na tempestade, dá ruim. Então, o que o povo cigano vem falando para você aqui? O maior dilema é lidar com essas emoções. E aqui, é como se você precisasse só de um tempo, até nos seus momentos ali de refeição, de estar conversando com essa pessoa que você vai buscar para contar essa situação, estar 100% conectado. Porque que tem pessoas que às vezes estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo e estão esquecendo. E aí seria interessante cuidar do teu ori, tá? Para quem está passando por isso. E aí, caso faça sentido a leitura, utilize ervas de Oxóssi, tá? Como, por exemplo, a própria folha de manga pode te ajudar aqui, tá? Então, assim, você vai finalizar um problema que está recorrente e para algumas pessoas pode ser o dilema, né? De como lidar com este ser humano, de como entender as emoções desse outro eu. Mas aqui é aquela coisa. Se você ficar olhando para o que está confuso em você e no outro, você não vive. Então vai aparando nas arestas. É devagar. O seu jeito não vai bater com todo mundo e nem todo mundo vai bater com você. E tá tudo bem, tá? Então aqui também pede para você prestar atenção, porque alguém pode te pegar na curva aqui com um presente. Esse presente pode vir numa caixa pequena. E pode vir com viés de, eu quero fazer as pazes, eu quero estar bem com você. E nem sempre é assim, tá? Então presta um pouco de atenção aí, porque pode estar vindo com uma roupagem bonita e de bonito não tem nada.
tá? É um alerta aqui. Para quem pediu aos senhores, né, espirituais que acompanham a sua jornada na Terra, uma resposta favorável ao financeiro, aqui eles vão te dar condição, eles vão te ensinar a pescar. Mas te dar na tua mão não vão, não. Então aqui eles pedem movimento. Vá conversar com pessoas, vá divulgar. Não dá para brincar nesse ano com o financeiro. Se, né, fugir a responsabilidade aqui esse ano, tende a passar um pouco de aperto. Né? Infelizmente tem muita gente aí que está passando por isso. E não é sobre criticar o outro, é sobre ponderar. Precisa mesmo? Tem que comprar? É útil? Sabe? Esses questionamentos vão fazer toda a diferença, tá? E aqui alguém vai te dizer uma verdade sobre a autoridade de alguém. E isso pode te surpreender aqui, tá? Alguém vai ser convidado para uma reunião. Essa reunião pode acontecer no período do almoço. E durante essa refeição, alguém vai te dizer alguma coisa que você vai se espantar. Esse se espantar aqui é para justamente você ter um start. Não é para você ficar triste, não. Não é para você ficar pensando sobre isso, não. É para você ir atrás do que você quer. É como se as pessoas fossem dizer uma história de alguém e essa história vai bater para você. E aí, na hora que isso aqui acontecer, não diga que você passou por algo parecido, não. Não se exponha, tá? Fique mais na espreita, observe. Porque se não der para ir voando, você vai cavalgando. Se não der para ir cavalgando, você vai conversando. E aí você vai arrumar um jeito de sair dessa estrada aí. É como se você fosse perceber as curvas, os problemas e fosse saber tirar ele do percurso. E aí você desenvolve o que você está querendo desenvolver. Algumas pessoas estão querendo reatar aqui relações. Essas relações, elas têm um quê de ego, elas têm um quê de, eu quero mesmo, porque eu quero. E aí é um direito seu. Aqui você consegue essa relação porque você encasquetou, né? Então aqui tem alguém que consegue. Para outras pessoas, você está trabalhando algum tipo de magia atrativa. E aí você vai estar atraindo público, você vai estar atraindo aí olhares de divulgação, principalmente para quem trabalha com a imagem. Você vai estar atraindo pessoas de todas as nações e credos. Então saiba passar o frio. O frio foi ótimo, né? Saiba passar o filtro sobre o que realmente é relevante para você. Tem uma mulher aqui que não pode emprestar mais sua roupa. Toda vez que você empresta suas roupas, acontece um problema com você. E Dona Mulambo pede para você tomar cuidado com isso, tá? E você vai saber por quê. Tem um desenrolar numa questão judicial que teve perícia envolvida. E você achou que nem ia vencer porque teve aí algum tipo de falcatrua, né, por trás. E a gente sabe que, infelizmente, existem casos assim. Não estamos dizendo que é isso ou que é aquilo, não. A gente sabe que existe em qualquer país, né, a tal da pechada. E aqui você consegue reverter, tá? Ó, você que está num processo de fazer uma reavaliação alimentar, uma reeducação alimentar, você que está buscando cuidar mais de você, do seu dia a dia, do seu bem-estar mental, você que está criando aí algum tipo de blindagem, né? Para não deixar que o externo te afete tanto e nem as preocupações do dia a dia, tá muito positiva essa leitura, tá? E talvez eles te pegavam na curva por conta dos pensamentos. E entenda eles como energias, tá? Porque todos nós na Terra estamos sujeitos, né? Isso vai te abrir um caminho aqui. Ouça bem o que vai ser dito aqui. E não se esqueça. A cigana diz para você que você sabe fazer, mas você muitas das vezes está em pé e deixa os outros passar por baixo de você. No sentido não sei do que. A pessoa vai entender. Então não é para ninguém passar por baixo, nem para ninguém passar por cima.
É para você se posicionar tendo consciência de que você sabe fazer o que você sabe fazer. E não é com arrogância, não é com desrespeito ao outro. É sabendo que dá para sim ser maleável e sim tem pessoas do bem. Aqui é um convite a você ressignificar toda uma jornada. Isso vai reacender em você o fogo da fé, que estava apagado, tá? E aí tem ligações com os ciganos aqui que estão fazendo um limpa energético na tua questão mental. Algumas pessoas estavam sim desconectadas. A alma tinha sido roubada ou tinha ido passear num território que não era para ser, né? E aqui pode ser também que você está num processo de entender como o seu mecanismo espiritual funciona. E o teu espiritual vai te mostrar. Então, para que a pressa? Importante é você não se perder de você nessa leitura. Porque às vezes a curva que eles querem te pegar lá e que você fique lá é justamente essa, da desconexão do teu espírito, da tua essência. Porque quando você entra na coisa do querer ter por querer ter, você esquece da essência verdadeira. Então aqui pede um pouco mais de conexão, seja com seres ascensos, seja com energias mais densas, seja com aquilo que você sente que é sua responsabilidade ou não. Aqui cada um vai saber o que fazer. Tem empoderamento aí, você não vai ter menos tempo ou mais tempo. Você não vai ter menos qualidade ou mais qualidade. Você não vai ter menos dinheiro ou mais dinheiro. Mas você... Opa, que veio o outro junto. Deixa eu ver que carta foi essa aqui. É só questão de tempo. Peraí, gente, deixa eu tirar daqui. Então é questão de tempo. É um trânsito aí que tá em caminho, né? Veja até onde que tá aí teu mapa astral, né? Na casa 8 dele. Dá uma olhada, tá? Bom, aqui é como se você fosse ter o que realmente é suficiente, importante e nada falta. Porque aqui tem uma deusa, uma ancestral te ajudando, porque ela passou muita escassez. Ela não teve nem qualidade de vida, nem saúde, nem apoio de família. Ela teve que enfrentar tudo sozinha. E aqui ela não quer você nesse campo do contar as niquinhas, não. E não é pra estar falando bonitinho, não é pra fazer jeitinho pra ninguém. Não, aqui é coisa assim, se permita ser assim. Não peça não, seja. E não é sobre arrogância, é sobre se posicionar mesmo. Você quer ter, vai lá, não vai faltar não. Mas também não desperdice, sabe? Principalmente o teu tempo. Cuide mais da tua saúde, principalmente de sono aqui, tá? Essa mentora, ela tinha muita dificuldade. Para muitos ela foi viva, sim, tá? Para outros pode ter sido uma energia que nem nasceu, mas é uma energia que transita por esse território de te pedir que você valorize mais a tua essência, o teu tempo, a tua qualidade de vida, tá? Você vai saber o que fazer. Aqui é como se você precisasse fechar brechas que te desconectam de você, tá? E essa criança interna, ela está sendo acolhida pelo espiritual. E se você está com problemas com um filho que tem vícios, aqui esse filho ele vai cair em si, tá? Não me pergunte como, tá? Eu só estou passando um recado. Aqui tem um processo de visita de colônias espirituais nesse filho. E para outras pessoas pode ser aqui a questão para os teus amigos pet, ou para alguém que você está intercedendo, que está num processo espiritual muito grande, até de obsessão. Aqui eu ousaria dizer que tem muita gente conectada com ciganos que trabalharam, né, com questões de libertação, até médicos também, médicos espirituais. Porque em toda a família espiritual, no clã cigano, no clã da lira, né, no das almas, todo reino tem uma especialidade, mas cada um deles também tem ramificações, né? E a cura que a gente fala aqui é de um processo que vem da linhagem espiritual. Tinha aqui uma perseguição, uma perturbação, onde você tentava acoplar as energias, tentava abrir o caminho e travava. E isso aqui você estava até se questionando. Deixa eu pegar seu tarô aqui, gente, peraí. Bom, enquanto eu procurava, né, o tarô, a ciganinha disse assim: bote a boca no trombone. Eu não sei pra quem é não, tá? Ciganinha é ciganinha, né? Ô cigana, ciganinha da sandália de pau. Ô cigana, ciganinha da sandália de pau.
Tem uma mulher que precisa ter um vestido ciganinha. Quando chega no terreiro, traz o bem e leva o mal. Meu amor, você vai dar uma guinada tão grande na tua vida, o povo cigano é por ti. Até a intuição vai melhorar aí. O senso de justiça, o senso de praticidade, o que dá atenção, o que não dá. Aqui você vai desapegar de muita coisa, porque o teu intuitivo vai estar muito assertivo. E que tem pessoas que têm muita ligação com deusas que cultuavam e faziam ritos em praça. E se você tem alguma dúvida que você tem tino e taco para comércio, não duvida não, viu? O povo cigano aqui tá te dando a habilidade e traquejo para lidar com o público. O que trava você é justamente essa energia que eles estão tirando aqui, tá? Então te prepara para ter uma melhora e uma reviravolta financeira. Não apenas, tá? Porque o teu mental ele vai estar claro. Aquilo que muitas das vezes você não soube colocar limite, você agora vai estar dando limite. Aquilo que você não soube valorizar em você, nas suas percepções, porque teve sim alguém que travou, que tentou te pegar na curva do teu emocional, e aí você não conseguiu ir para frente, aqui você avança trazendo resultados. Você vai para os eixos. Pode esperar aí, tá? Aqui trabalhe muito com a questão de fazer preces, práticas ou ritos no teu próprio alimento, tá? Isso vai te ajudar bastante aqui. É como se você precisasse galopar para frente e não ficar pensando no que foi para trás. Passo para frente. Investimentos estão positivos, eles vão te trazer aliados, eles vão te trazer cooperação, tem um escudo de proteção e luminosidade que impede que as pessoas acessem a tua energia, principalmente para saber do teu financeiro. E existe aqui também deuses que protegem você para você não desistir. Então, mesmo que você pense em desequilibrar, eles vão te puxar. É como se o seu sagrado estivesse te puxando para uma fase assim, ó, tem que ser feito. Não tem como você deixar de fazer. Então, vamos agir. E aí você age e tem um resultado. Então, aqui nós estamos falando de bonança, tá? Então, a curvatura que estava aí por alguns negativa, ela começa a dar lugar a coisas que vão preencher esse vazio, né? Então, pode ser que tinham pessoas aqui que estavam sem alegria, sem vício. Porque o coraçãozinho estava fadigado. É como se você tivesse feito churrasco com o bichinho. E aqui você vai ver que as escolhas que você fez, você tinha que ter feito. Então, é aquele período onde você começa a se acolher mais. E alguém vai falar isso pra você que vai justificar muita coisa, tá? E aqui pode vir uma pessoa te dar explicações. Não sei por que é disso, mas para alguém aqui isso é importante. É como se você quisesse, né? Muito isso. E aí, se você aqui ainda tem dúvida, é o teu espiritual cobrando a pessoa, tá? Então a pessoa só vem se explicar porque tá sem paz. Tem uma cigana pegando você aí para te tirar de uma coisa que ia dar um problema grande. Aqui ou alguém ia fazer você se meter numa situação que não ia trazer prumo nem eixo nenhum, ou você ia fazer algum tipo de troca que não ia ser benéfica. Exemplo, troca de um patrimônio em outro, troca de plantão com alguém, né? Troca energética, até porque não, né? Então tem alguma coisa aqui que você ia fazer a escolha e isso iria te causar um dano aqui que ia ser complicadíssimo. Então tem livramento aqui, tá? Você vai saber como se posicionar na hora, principalmente quando a pessoa te olhar dos pés à cabeça. Tem alguma mensagem espiritual que chega para alguém por meios virtuais ou durante o período da refeição? Isso aqui vai ser uma confirmação, tá? E para algumas pessoas, uma discussão vai trazer à tona uma verdade. E aí não chora não, porque aqui a tua criança vai ser liberta a partir dessa discussão. É aquele momento que a coisa vem à tona e você fala, já não dá mais. Aí você age e a coisa muda, tá? Notícia distante de filhos, tá? Vão precisar de apoio, mas vão ficar bem. Sabe quando você começa a ver que a vida tudo tem um significado por trás? Seja um desenho que você assiste, seja uma imagem que aquela pessoa criou, né? Seja
uma mistura que você vê ali, né? Por que aquele aroma, aquele sabor ficou daquela forma, né? Tudo tem uma simbólica por trás, que para aquela pessoa teve tal significado, mas para você tem outro, então você vai ressignificar alguma coisa aqui. E isso vai fazer com que você se veja do lado de alguém que você jamais imaginou, ou que você conserte a relação do lado de alguém, tá? Isso aqui pode ser contexto espiritual? Pode, tá? Mas também pode ser, sabe o quê? Uma coisa que você espera e que não ocorreu ainda. E que você está na expectativa. E aí, eu ouso dizer para você que sai agora nesses próximos 4 dias. Porque é como se o espiritual já estivesse atuante, tá? Aqui pode ser a recuperação de um território que é seu, pode ser a recuperação de um patrimônio, pode ser alguém te dizendo uma verdade que você não imagina, pode ser aqui uma promoção, por que não, né? E aqui pode ser lugares que você vai conhecer que tem uma conotação espiritual, tá? E são lugares que são belíssimos, tá? Essa cigana aqui, ela para muitos é herança espiritual. E aí, se você trabalha com espiritualidade, ou se você tem seu altar, ou se você de alguma forma presta culto, reverência a essa força, faça uma caixinha, um potinho, do jeito que você intuir, e coloque moedas e folhas secas, folhas de prosperidade em fases lunares que você sentir a conexão. Use mais coisas mais naturais. E não vá pela cabeça do outro, não, que você vai saber como montar. Vai ficar uma coisa rústica e bonita ao mesmo tempo. Isso vai te trazer muito axé e vai te blindar do contra-axé de alguém. Tá? Porque aqui tem alguém que passou um perrengue no financeiro e nem percebe de onde veio. E vai saber como agir, como tirar essa energia. Porque essas barreiras aqui, elas estão sendo quebradas pelo teu DNA divino. E tem a ver com essa ramificação cigana, tá? Para muitos é uma cigana bem sábia, bem madura, e é aquela cigana que passou realmente muitas situações que eu acredito que muito ser humano não aguentaria, não. Então saiba que tem uma melhora no teu financeiro e uma melhora na tua condição até de saúde. Para algumas pessoas você melhorando e encontrando tratamento. Agora lembra de uma coisa, tudo está dentro da tua mente. Ela vai te ajudar? Vai, mas vai depender de como você se posiciona, tá bom? Porque eles pegam a gente e trazem solução. Mas dependendo de como a gente age, a gente pode trazer mais soluções ou simplesmente podar. Então observe o que faz sentido para você, tá? E aí nesse observar o que faz sentido para você, você se nutre, você traz mais capacidade e você traz mais agregados, pessoas com as quais você vai poder contar e pessoas que passaram por processos de dor parecidos, tá? E aqui para uma mãe tem uma situação em que você ou ressignifica um luto ou sai de um pensamento de dor. Então tem algo aqui que muda e que traz para você uma abundância, tá bom? Bom, é isso. Lembra de uma coisa, o povo cigano, ele não vai te dar na mão, mas ele vai te dar a condição de fazer a transformação. Porque se você canta, se você comemora e se você não desiste, surge apoio, tá certo? Gratidão pela tua presença e que haja proteção no teu caminho. O que está cruzado seja descruzado, que você se levante cada vez mais forte. Salve o povo cigano na sua vida.